E hoje convido todos a abrirem comigo a Bíblia no texto de Neemias, Neemias capítulo 5. Por favor, acompanhe-me no texto de Neemias. Se você tiver dificuldade em achar essa passagem, eu peço que você abra sua Bíblia ao meio, lá no livro dos Salmos. Volte um pouquinho e então você achará o livro de Neemias. Eu peço que você acompanhe com atenção a leitura desse texto que assim nos diz. Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado, até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo? Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com esta exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos. Nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores, que estiveram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos lhe ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi,
e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor nesse instante, pedindo do Senhor graça e favor, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas nesse instante Teu Espírito Santo, trazendo iluminação aos nossos olhos, ao nosso coração. Por favor, Senhor, nos permite ouvir a Tua voz à medida que caminhamos por esses versículos. Nós temos expectativa, Senhor, de sermos transformados por Ti. Ao nos achegarmos à Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ensine como liderar as nossas famílias, as áreas de influência onde o Senhor nos colocou, seja na igreja, seja na sociedade, em nossos trabalhos. Ajuda-nos a enxergar com clareza, Senhor, a Tua sabedoria frente aos conflitos que frequentemente se acham do lado de dentro dos muros dos nossos lares, dos lugares onde mais nos dedicamos. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. No Brasil, vivemos recentemente um exemplo claro de como uma grande organização pode ser destruída pelo lado de dentro. Alguns anos atrás, todos nós acompanhamos as várias e várias notícias que estavam em todos os meios de comunicação do resultado da Operação Lava Jato, onde uma empresa sólida, conhecida pela sua estabilidade, segurança, riqueza, tornou-se caso notório de corrupção. Uma empresa que teve o seu nome levado à ruína ou à lama por algum momento. Não pelas pessoas que estavam do lado de fora. Não por uma tramóia, uma estratégia de derrotar essa empresa de fora para dentro, mas justamente por aquelas pessoas que deveriam ser os maiores responsáveis por cuidar do seu progresso. De dentro para fora, e não de fora para dentro. Em um conluio de políticos, empresários, encontramos nessa história, ou nesse exemplo, uma foto perfeita de como uma grande estrutura pode ruir pelo lado de dentro. O que nós achamos na Petrobras não é um caso isolado, mas um exemplo claro daquilo que pode acontecer também em empresas, em governos, em impérios, em famílias e, por que não também dizer, em igrejas. Através daquilo que vemos no livro de Neemias, no capítulo 5, percebemos que a maior ameaça que se achava ao entorno deste grande homem não eram dos inimigos liderados por Sambalate ou Tobias, mas a ameaça achava-se do lado de dentro dos muros que estavam a ser reconstruídos em Jerusalém. A situação era a seguinte: os moradores de Jerusalém precisavam reconstruir os muros, ao passo que também precisavam pagar altos impostos ao rei da Pérsia. Enquanto eles tinham essa responsabilidade externa, eles também precisavam conseguir alimento para suas próprias famílias, manter as suas próprias casas. E em meio a tudo isso, uma grande fome estava dominando sobre toda a terra. Qual o resultado de altos impostos, de preços altos relacionados aos alimentos e de compromissos que não podem esperar? O resultado é um cenário de profunda desgraça para com aquelas pessoas. Uma profunda crise tomou conta daquelas pessoas que habitavam em Jerusalém, de tal forma que até mesmo as mulheres que costumavam permanecer em silêncio na sociedade da época, passam a erguer as vozes a fim de resolver o problema. É o que podemos perceber no versículo de número 1. Fome. E mais do que isso, tal era a situação de crise,
que aquelas pessoas estavam tendo que vender os seus próprios filhos à escravidão, a fim de conseguir pagar os impostos, pagar os empréstimos que tinham feito e colocar comida em cima da mesa. O problema, em meio a tudo isso, é que as pessoas que estavam oprimindo os mais pobres não eram os árabes, não eram os antigos filisteus, os povos pagãos que estavam ao redor de Jerusalém, mas eram os próprios judeus. O problema não vinha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em meio a essa profunda crise, que Neemias se levanta como arauto de Deus, a fim de liderar aquele povo novamente à reconstrução. Não simplesmente de muros, mas reconstrução de algo que estava em muito pior estado. O caminho deste povo, o coração deste povo, a vida espiritual destas pessoas. A pergunta é, qual tipo de líder Neemias foi? Diante desta profunda crise social que tomava aquelas pessoas, como Neemias liderou, irmãos? E diante das crises que podemos enfrentar, não do lado de fora somente, mas principalmente do lado de dentro dos muros da nossa existência, que tipo de líder Deus espera que sejamos? Perante as crises, não precisamos de líderes incendiários, mas de pacificadores. Não precisamos de líderes que colocam os seus nomes à frente das pessoas a quem servem, mas pessoas que colocam as pessoas, ou líderes que coloquem as pessoas à frente de seus próprios nomes. Não precisamos de críticos estéreis, mas de cooperadores com a obra. Não precisamos de líderes cujo referencial último esteja na cultura, em um movimento contemporâneo, em forças armadas, em mercado empresarial ou em qualquer outro campo de serviço. Diante das grandes crises que podem se achar em nossas próprias vidas, família e igreja, precisamos de líderes que sejam parecidos com Jesus. Precisamos ser líderes parecidos com Jesus. Precisamos nos tornar líderes parecidos com Jesus. A grande pergunta é como estes líderes se parecem. Como podemos reconhecê-los e o que deveríamos ter em mente se desejamos perseguir este caminho? Perceba comigo as duas verdades que se acham listadas no verso do seu boletim informativo. Em primeiro lugar, podemos dizer que líderes parecidos com Jesus são reconhecidos pelas suas reações. Diante daquele cenário conturbado que Neemias se achava, de crise social, de murmuração por parte dos homens e das mulheres, de homens e mulheres que estavam vendo seus filhos escravizados a fim de pagarem as contas, de um cenário de opressão, não pelos estrangeiros, mas pelo próprio povo para com seus irmãos. Neemias se levanta e evidencia a sua liderança que parecia-se com Jesus. Inicialmente, irmãos, através das suas emoções. E eu peço que você perceba isso comigo, através do versículo de número 7 nesse instante, ou 6. O texto nos diz, fiquei muito irritado de ouvir estas palavras e o clamor do Senhor. Frequentemente associamos a ira como um sentimento ruim, negativo. Algo que sempre deveríamos deixar de lado, evitar. Todavia, não é este o caso. Isto se torna claro através da vida deste grande homem de Deus. O problema não é a ira, mas o que nos provoca a ira. Neemias não se ira porque alguém pisou no seu calo, porque alguém não deu atenção à sua voz, porque os seus recursos estavam em xeque, porque o plano que lhe tirou do conforto da Pérsia, da posição de destaque como copeiro do rei, agora estava sob ameaça da falta de parceria dos próprios judeus. A razão que trouxe ira ao coração deste homem achava-se no descumprimento da vontade de Deus. Achava-se no fato de que aqueles homens e mulheres estavam pisando sobre o nome do próprio Senhor. Sempre que injustiças são praticadas, sempre que o direito do pobre, da viúva, do órfão, sempre que aqueles que possuem a imagem e semelhança de Deus, a saber, todo ser humano, independentemente do dinheiro que possua, da cor de pele que tenha,
ou de quaisquer outros elementos externos. Sempre que um ser humano tem o seu nome pisado, a sua dignidade ameaçada, o seu direito escanteado, sempre que isso acontece, Deus se ira dos céus. E é justamente na reação que este homem tem, que se mostra-se igual à do seu Criador e Senhor Deus, que nós percebemos a sua piedade sendo evidenciada externamente. A piedade de um homem não é descrita apenas pelas longas horas de oração que este tem em secreto, mas nos sentimentos que este percebe ser aflorado em seu coração diante da injustiça. Diante de tamanha injustiça, Neemias se ira, porque o seu coração está tão perto de Deus, que ele não consegue ter outra reação senão a do seu Criador. O que nos causa a ira, irmãos? O que mexe com os nossos sentimentos? O que nos deixa sem paciência? O que nos tira do sério? Os nossos interesses ou os interesses do reino de Deus? O líder também é conhecido pelas suas reflexões ou pensamentos. Alguém que se parece com Jesus demonstra isso através das reflexões que possui ou dos pensamentos que vêm à sua mente. Eu peço que você note aquilo que Neemias fez após o seu start de ira. Versículo de número 7 nos diz que depois de ter pensado bem a respeito disso, note, ele não se comporta como uma fera, que depois de ter saído da jaula, responde intempestivamente, sem pensar, sem raciocinar, impulsivamente toma qualquer decisão ou fala aquilo que lhe vem à mente. Como disse certo autor, Neemias reflete de si para consigo. Ele medita acerca daquilo que estava acontecendo à sua volta. Ele percebe as circunstâncias. Ele percebe o erro das pessoas. Ele pensa, ele pondera acerca daquilo que é mais sábio. Não aquilo que lhe traria maior prazer, mas aquilo que Deus esperava dele como um líder. Eis uma marca de alguém que se parece com Jesus. Eles não são apenas portadores de vontades legítimas, mas são pessoas que respondem de forma sábia e precisa em cada situação. Falando sobre isso, certo estudioso disse que líderes que não governam seus impulsos jamais serão capazes de governar qualquer outra coisa. Você conhece alguém assim? Pessoas que até têm boas motivações diante de crises, diante de problemas, conseguem até enxergar e responder diante dos problemas com reações legítimas. Se sentem mal diante do mal praticado, se entristecem e choram diante de casos injustos. Mas essas pessoas simplesmente não têm tato para lidar com as circunstâncias. Agem como feras que saíram da jaula. E por isso perdem completamente a razão. Em terceiro lugar, note que um líder parecido com Jesus não apenas possui emoções corretas, pensamentos ou reflexões assertivas, mas estes também agem corretamente através de suas palavras. Veja se não é o que percebemos através desse texto. Depois de irar-se, depois de meditar de si para consigo, o texto nos diz que Neemias corajosamente e sabiamente dirige as suas palavras. Note que este homem não é corajoso, mas tolo. Tampouco alguém sábio na teoria, mas covarde na prática. Neemias não é uma mistura de incoerências, ao contrário, ele é uma mistura daquilo que todos nós precisamos ser. Ele é corajoso e sábio nas palavras. Por que corajoso? Note o versículo 7. Leia o que este homem faz diante da crise, diante dos problemas, impetrados pelos poderosos, pelos ricos. Este homem, depois de pensar, repreende nobres e magistrados. Ele não se encovarda diante dos poderosos. Ele não encolhe a mensagem
ou a condiciona à conveniência. O apoio de pessoas influentes diante de grandes obras certamente é algo importante. Mas que isso seja considerado esterco, se para ter tal aprovação ou influência, nos for necessário colocar o nome de Deus em xeque. Ele não para, ele não teme, antes repreende os homens mais poderosos de Jerusalém. Falando sobre a atitude de Neemias, Oswald Chambers escreve o seguinte: o mais impressionante sobre temer a Deus é que quando o tememos não precisamos ter medo de coisa alguma. Entretanto, quando não tememos a Deus, temos medo de todo o resto. Eu e você temeremos alguém na vida. A pergunta é: quem haveremos de temer? Se temermos a Deus, estaremos livres para servi-lo com coragem, com ousadia e cumprir a missão que Deus nos deu. Sabemos que dependemos dele, sabemos que ele é o nosso guia, ele é o nosso provedor, ele direciona os nossos passos, ele é o Senhor da nossa vida. Agora, se temermos aos homens, nos calaremos, nos omitiremos, encurtaremos as nossas mãos e seremos simplesmente completamente improdutivos diante dos desafios que Deus tem diante de nós. Mas note, este homem usa as suas palavras também com sabedoria. Neemias não apenas possui razões corretas, mas ele age da forma correta. Note o versículo de número 7. Inicialmente ele chama para perto de si os indivíduos que tinham cometido tal fato e os repreende individualmente. Em segundo lugar, seguindo aquilo que a palavra de Deus exigia em termos de processo de repreensão. E Jesus confirma em Mateus. Na parte B do versículo 7, agora ele convoca uma assembleia. Note, 2 passos, 2 instâncias. Primeiro, há uma primeira instância individual, confrontação pessoal. Não houve retorno, confrontação pública. Se sabedoria pode ser percebido em suas atitudes, em sua aproximação, agora veja como isso também acha-se através dos 4 apelos que este faz a estes homens. Perceba como as suas palavras são centradas no amor. Versículo de número 7. O texto nos diz que ele repreende estes homens dizendo: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. Esta é a primeira das 4 vezes em que Neemias haverá de utilizar a mesma palavra, irmãos, para se referir àqueles a quem os ricos de seus dias estavam oprimindo. Não é à toa aquilo que nós encontramos aqui. Assim como também não é à toa quando nós lemos o relato da morte de Abel, morto pelo seu irmão Caim. Deus diz de forma contundente: Caim, onde está o teu irmão? O que Deus desejava fazer ou trazer a Caim era uma profunda exortação implícita do tamanho do erro que ele havia cometido para com Abel. Ele não matou um estrangeiro, ele não matou uma pessoa desconhecida, ele matou o seu irmão. Ao dizer por 4 vezes, em poucos versos, que estes homens estavam oprimindo seus irmãos, é o que Neemias também lhes faz. Neemias tenta chamar aqueles homens a algo que é razoável, irmãos. E aqui abre uma janela de aplicação ao nosso coração. Eis um grande perigo que o dinheiro tem sobre as nossas vidas. O problema não é o dinheiro, mas é o amor que damos ao dinheiro. Que possamos devotar a este bem. E quando entregamos o nosso coração ao dinheiro, tal como aquelas pessoas fizeram, podemos perder de mente aquilo que é razoável. Podemos deixar familiares de lado, quebrar laços com pais, com mãe, com irmão, com filho, por alguns cifrões de nossa conta. Em segundo lugar, note como a exortação desse homem é centrada na palavra de Deus. Ele poderia usar da sua autoridade como governador de Jerusalém, como enviado por Deus, como líder daquele povo para dizer: sigam a minha voz, escutem a minha exortação. Mas em nenhum momento Neemias faz isso. Diferentemente de tantos outros falsos pregadores dos nossos dias, Neemias não estabelece
a autoridade do seu ensino na sua idade, na sua riqueza, na sua posição dada pelos homens. Neemias estabelece a autoridade do seu ensino sobre a única coisa neste mundo que tem autoridade sobre os nossos corações, a palavra de Deus. Esta é a autoridade suprema. Neemias baseia a sua vida, o seu ministério, o seu ensino no sola Escritura. Somente as Escrituras. E é por isso que com o verso de número 8, ele diz àquelas pessoas, ou 9, perdão, não é bom o que vocês estão fazendo. Essa exortação é sequenciada por uma série de argumentos bíblicos que justificam a maldade por trás daquela ação. Diferentemente do que aquelas pessoas talvez pudessem pensar, Deus não estava em silêncio em relação à forma como eles tratavam o dinheiro. Deus não tinha os seus olhos fechados em relação à forma como eles tratavam seus próprios irmãos. Assim como Deus também não está com seus olhos fechados para a forma como pensamos acerca dos mesmos assuntos. Por exemplo, quanto ao dinheiro, Deus tem sim orientação aos nossos corações. Muitos de nós acreditamos que devemos ser fiéis com os nossos dízimos, talvez vez ou outra com as nossas ofertas, mas quanto a todo o resto daquilo que temos, somos livres para fazer aquilo que bem quisermos, para suprir todos os nossos desejos, para realizar todos os nossos sonhos, para dar vazão ao sonho americano, que por mais que não sejamos americanos, mas sim sul-americanos, temos em nosso coração. O que esse texto nos ensina é que Deus está atento à forma como lidamos com todas as áreas da nossa vida, inclusive nesta aqui. Não somos senhores de nada, e este era o erro que aquelas pessoas tinham cometido. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor das nossas vidas, Deus é o Senhor dos nossos recursos, Deus é o Senhor dos nossos trabalhos, Deus é o Senhor das pessoas com quem trabalhamos, Deus é o Senhor dos nossos funcionários, Deus é o Senhor das pessoas mais pobres da nossa cidade, Deus é o Senhor das pessoas menos favorecidas do nosso estado, Deus é o Senhor de tudo. A pergunta que precisamos nos fazer é como o nosso Deus, que apenas nos deu a posição de mordomos e não de senhores, espera que trabalhemos diante desta realidade do seu governo sobre todas as coisas. Estamos sendo bons ou péssimos mordomos? Note, em terceiro lugar, como o discurso de Neemias é centrado no propósito redentor de Deus para o seu povo. Perceba comigo o versículo 8 nesse instante. O texto nos diz que nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Se nos recordarmos um pouco mais, haveremos de lembrar que por várias e várias vezes Deus libertou o seu povo. Deus fez isso no Egito e depois do pecado do povo, Deus os levou para a Babilônia, posteriormente Pérsia, e agora tinha acabado de lhes livrar daquele lugar. Se Deus trabalhou com poderosa mão a fim de que agora eles pudessem ser luz para os gentios, aqueles homens e mulheres estavam simplesmente ignorando o propósito de Deus para aquelas pessoas e levando-os outra vez a um regime de escravidão. E por que eles fizeram isso, irmãos? Pela mesma razão que frequentemente eu e você podemos cometer os mesmos pecados, só que vestidos de roupagens diferentes. Aqueles homens esqueceram que há uma história maior por detrás das pequenas histórias que nós podemos nos achar protagonistas. Há uma história maior do que a história das nossas finanças, a história do nosso sucesso material, a história da nossa vida profissional, a história dos sonhos particulares que todos nós, em alguma medida, alimentamos no peito. Há uma história muito maior do que essa. Neemias lembra ao seu povo disso. Eles eram cooperadores de uma história maior do que a história de suas vidas. E qual é a grande história do universo? A grande história do universo que todos nós somos apenas
pequenos personagens. É a história que Deus deseja salvar um povo espalhado entre todas as nações da terra, que não é constituído apenas por aquelas pessoas que fazem parte da mesma classe social que nós fazemos, que têm a mesma cor de pele que nós temos, que falam o mesmo dialeto que nós falamos, ou que parecem-se conosco em quaisquer outras características exteriores. Não! A grande história do universo não é essa. Não é a história do seu sucesso profissional, não é a história do seu sucesso familiar. A grande história é a história de redenção que Deus tem para todos os povos. Aquelas pessoas estavam se esquecendo disso. Nós podemos incorrer no mesmo erro. Talvez você não escravize pessoas como aqueles irmãos escravizavam no passado. Talvez você não seja um agiota, cobrando juros abusivos de pessoas que não têm nem o que pagar ou o que comer. Mas quem sabe a sua indiferença, a minha indiferença, a nossa omissão, nos torne iguais a estes homens e mulheres. Estamos tão preocupados em prosperar, em ser mais bem-sucedidos, em realizar todos os nossos sonhos, que talvez pouco nos importemos com a história da Maria e do José, que se acham agora mesmo encostados nessa esquina que você haverá de pegar para voltar para sua casa. Nesta pessoa que usa droga, que está aqui perto de nós, ou daquele imigrante que está lá na Jorge Teixeira agora com um cartaz. Estamos tão preocupados com a nossa agenda, com os nossos compromissos, com os nossos afazeres, com o sucesso da nossa empresa, com o sucesso dos nossos negócios, com aquilo que precisamos pagar, receber, com as férias, que acabamos por não perceber ou não parar para pensar sobre qual o propósito de Deus e como nós nos tornamos parte nessa história de redenção para essas pessoas que caminham perto de nós, mas por vezes nos são invisíveis. Você se parece com aquelas pessoas? Em quarto lugar, perceba que o argumento, o discurso, as palavras de Neemias são centradas no testemunho que o povo de Deus tinha para com os povos estrangeiros. Tinha para com as nações. Note o versículo de número 9, o texto nos diz: não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Em Gênesis capítulo 12, Deus declarou o propósito missionário que Ele tinha para todo o seu povo. Vocês serão luz para as nações. Através de vocês, todas as nações da terra haverão de ser abençoadas. Com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a mensagem do Salvador que viria, com a mesma mensagem que transformou a nossa vida e que transforma ainda hoje. E era em última instância por isso que as muralhas precisavam ser reconstruídas. Em última instância, era por isso que Jerusalém precisava ser restaurada. Porque no Antigo Testamento era aquela cidade que habitava, que nela estava o templo onde as nações haveriam de chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus. Pois bem, estes homens que na teoria tinham um coração missionário e por isso estavam reconstruindo o templo e tudo mais, as muralhas e tudo mais, estavam vivendo em uma grande incoerência. Por um lado, eles estavam reconstruindo as muralhas, dizendo que era para a glória de Deus. Por outro lado, eles estavam escravizando os seus próprios irmãos. E é diante disso que Neemias repreende-os, dizendo no verso número 9, e agora vocês, nós de acordo com as nossas posses resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os nossos compatriotas para que tenhamos de comprá-lo outra vez? Ou melhor, verso número 9, queridos. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? A pergunta que eles haverão de fazer é: como vocês podem dizer? Estão tão preocupados com a glória de Deus e por isso reconstrói os muros, se estão oprimindo seus irmãos. É sobre essa mesma pergunta que aqueles que não conhecem a Cristo podem se fazer quando nós simplesmente não damos atenção
ao trato que temos uns para com os outros. Como é que eles podem dizer que Jesus os ama tanto, se eles são tão amargos uns com os outros? Como eles podem dizer que Jesus os perdoou tanto, se eles não conseguem perdoar ninguém? Como é que eles podem dizer que Jesus é tão generoso, se eles são mão de vaca? Vocês percebem o quanto o nosso testemunho pode impactar com o nosso papel missionário diante das nações? Como resultado das palavras de Neemias, o que aconteceu, queridos? Com o verso de número 12 e 13, percebemos que pela ação do Senhor, aquelas pessoas vieram ao arrependimento. Elas reconheceram seus maus caminhos, voltaram-se ao Senhor, talvez foram às suas casas, libertaram os escravos, foram ao cartório, enfim. E como prova disso, como um ato solene, como forma de estabelecer formalmente um contrato entre as partes, Neemias lhes faz participar da celebração de um contrato. Ele chama as autoridades da época, os sacerdotes, por exemplo, e faz com que eles jurassem publicamente. E, de fato, haveriam de cumprir com o combinado. Esse texto nos lembra algo que não podemos nos dar o luxo de esquecer. No meio do povo de Deus sempre existirão problemas. Estes homens e mulheres eram os mesmos que há muitas décadas atrás tinham abandonado tudo o que possuíam. Todo mundo conhecido de seus olhos para servir ao Senhor. Muitos ficaram na Pérsia porque preferiram a vida confortável no estrangeiro do que voltar para uma terra destruída. Eles não, eles voltaram. O texto não nos dá indícios que eles não fossem cristãos, eles eram cristãos. Mas eram cristãos, tal como você e eu somos, pecadores salvos, mas em processo de transformação. Esse texto nos ensina que participar de uma igreja saudável pode nos afastar de muitos problemas. Casar-se com um cônjuge cristão, certamente o mesmo. Cercar-se de amigos que partilham a mesma fé que nós, igualmente, mas todos esses aspectos, ou em todas essas esferas da vida, nós precisamos nos certificar que, por mais que nos privemos de muitos problemas, não poderemos nos privar de todos. Igrejas saudáveis podem nos livrar de muitas experiências traumáticas, mas não de todas. Não dos problemas relacionais. Se você é casado, você sabe disso, os problemas acontecem. Sua mulher pode ser quase que uma Sara, uma Lídia lá da Bíblia, ou qualquer outra, e ainda assim vocês terão problemas. Por isso que fugir não deveria ser uma opção. Diante do problema, Neemias não bate em retirada para a Pérsia a fim de voltar a ser copeiro do rei. Ele encara o problema. E se desejamos ser líderes parecidos com Jesus, deveríamos fazer o mesmo. Independentemente do lugar onde Deus nos plantou, das circunstâncias que estamos vivendo, deveríamos encarar o problema. A pergunta é como encaramos o problema? Como nos parecemos com Cristo à medida que lidamos com as situações de conflito que talvez estejam agora mesmo a abater-se sobre os nossos relacionamentos? Como reagimos, irmãos, diante dessas circunstâncias que se acham do lado de dentro dos muros da nossa igreja, da nossa família, do nosso trabalho? Há duas posturas muito perigosas quando falamos sobre reação ou reações diante de conflitos. A primeira postura ruim é a postura de paralisia. E é assim que muitas pessoas preferem adotar por conforto, por medo, por covardia. É como muitos líderes têm levado ou lidado com a situação quando os problemas batem na porta. Baseado, quem sabe, em um provérbio não bíblico, eles abraçam o discurso de não existe problema tão grande que não possa ser ignorado. Você já acreditou nesse discurso? Já tentou levá-lo ao coração? É o que muitos fazem quando os problemas no casamento surgem. Eles confundem casamento com queijo. Ou problema com os filhos, com a esposa, com o marido, dentro da igreja, com algum irmão, com vinho. Queijo e vinho podem melhorar com o passar do tempo.
Problemas não resolvidos, não. Qual a consequência do não tratamento? De deixar o tempo seguir? De deixar que problemas relacionais permaneçam sem solução? Ou pelo menos sem uma tentativa de solução? O mau cheiro que tentamos encobrir sobre os tapetes da vida toma todo o lar, toda a casa, toda a vida, todo o coração. Em segundo lugar, qual uma reação ruim diante dos problemas ou dos conflitos? É uma atitude de precipitação, intempestiva. É o que pessoas fazem quando esquecem o conselho de Salomão em Provérbios capítulo 19, verso 2, que nos diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Tem pessoas que reagem rápido, elas não conseguem dormir com a ideia de não tratar um problema rapidamente. Rápidas soluções precisam ser dadas e o problema é porque nem tudo na vida é tão fácil assim. Nem tudo na vida pode ser resolvido rapidamente, sem reflexão, sem pensamento. Se tanto um como o outro são caminhos errados, caminhos tolos. O que Deus espera de nós através desse texto? Acredito que Neemias nos direciona ou nos mostra o caminho das pedras através de 3 passos. 3 princípios para a resolução de conflitos. E falando sobre o assunto, eu queria sugerir para você que luta com conflitos, que experimenta conflitos, adquirir um livro que se acha listado entre as opções de livros no seu boletim. Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Adquira e leia esse livro. Em primeiro lugar, deveríamos abraçar o princípio que Neemias nos ensina quanto a enxergar ou a sondar o nosso coração a fim de entender quais as reais motivações por trás dos nossos sentimentos. Neemias se irou, irmãos. E nós frequentemente nos iramos diante dos conflitos. A pergunta é, nós nos iramos pelas razões corretas? Este homem se irou porque o nome de Deus estava em xeque. Será que é por isso que nós nos iramos? Será que é por isso que nós nos entristecemos? Será que é por isso que o nosso semblante cai? Ou o nosso coração fica atordoado? Será que é por isso? Ou não seria porque o nosso nome foi envergonhado? Ou porque alguém tocou em um calo que nunca foi sarado na nossa história? Ou porque não tivemos o nosso nome elevado ou reconhecido como gostaríamos que ele fosse? Por que estamos como estamos? Por que nos sentimos como estamos nos sentindo hoje? O que tem entristecido ou irado o seu coração? Sonde o seu coração. Ele não deveria ser um conselheiro confiável, sem ser antes amparado pela palavra de Deus. Enganoso é o coração. Em segundo lugar, sonde ou pergunte ao seu coração o que é mais sábio de ser feito. Após ser bombardeado por uma reação de ira legítima, o texto nos fala que Neemias parou e pensou. Ele refletiu. Ele ponderou em seu coração acerca das circunstâncias, acerca daquilo que precisava fazer. Certamente é o que deveríamos também fazer em meio aos conflitos. Por exemplo, pare e se pergunte o que trará mais glória a Deus diante da circunstância que estou vivendo. Qual atitude que adotarei a fim de glorificar mais o meu Senhor e não ao meu nome? Não se questione acerca daquilo que lhe é mais confortável, mas o que Jesus faria. O que Jesus espera de mim. Além disso, questione-se também. Questione-se acerca do seu próprio coração. Ao invés de se vestir em uma couraça de autojustiça, pergunte: o pecado que estou sentindo, os efeitos, as feridas que foram causadas na minha vida pelo pecado de outra pessoa, eu não causei em outra pessoa também em alguma medida, em algum momento da vida? As dores que agora abatem sobre o meu coração em outro momento não foram levadas a outro coração por mim mesmo. Como Deus me perdoou é um outro questionamento que deveríamos nos fazer. Deus me perdoou muito ou pouco? Para ser coerente, eu deveria fazer o mesmo ou trilhar um caminho diferente?
É legítimo não perdoar depois de tanto perdão que recebi de Deus? Reflexão. Em terceiro lugar, Neemias nos ensina quanto ao dever que deveríamos ter de sermos sábios à medida que usamos as nossas palavras. Note, ele não se apoia sobre a sua autoridade. Ele se apoia sobre a palavra de Deus. Eis um bom conselho para o nosso coração. Revista-se da sabedoria bíblica. Apare as arestas da sua língua pela espada da verdade de Deus. E sempre coloque a vontade de Cristo à frente de qualquer outra coisa. Em segundo lugar, irmãos, como reconhecemos líderes? Como líderes parecidos com Jesus se parecem? E como nós deveríamos nos tornar, se é o que almejamos? Perceba através dos versos 14 a 19, que líderes parecidos com Jesus lideram pelo exemplo. Depois de ter aparentemente resolvido o problema dos nobres com os mais pobres, o texto nos abre uma janela para a biografia de Neemias, para a sua história de liderança, para a sua jornada como líder usado por Deus. Neemias nos compartilha notas do seu diário, do seu caderno pessoal de anotações. E é à medida que faz isso, que conseguimos perceber o caráter e a grandeza desse homem de Deus. Note que ele era muito diferente dos líderes de seus dias. Ocupando a posição mais importante de Jerusalém à época, líder da cidade, governador, delegado, escolhido por Artaxerxes. Ao invés de buscar na liderança uma plataforma para ter os seus desejos atendidos, percebemos com o verso 14 que Neemias lidera com a finalidade de servir. Note isso comigo no texto. O texto nos diz que também, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, durante 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Ele tinha esse direito, ele poderia ter feito, mas não fez. Ao invés de usar a liderança como uma plataforma para ser servido pelas pessoas, ele entendeu que liderança significa, acima de tudo, servir a outras pessoas. Liderança não significa subir em uma plataforma para ser visível e, portanto, atendido, mas achar-se nas fileiras dos homens, tornando-se invisível para fazer com que os direitos de outras pessoas sejam atendidos, sejam supridos. Percebam um segundo aspecto da liderança desse homem. Ela é solidificada pelo cimento do exemplo. Versículo de número 16, o texto nos diz que ele solidifica a sua liderança pelo exemplo, pelo trabalho que desempenha. Pelo contrário, o texto nos diz: também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e também os meus servos se sujeitaram ali para a obra. Esse homem não era um líder palaciano, ele não ficava preso no palácio, de vez em quando dava as caras em Jerusalém. Ao invés disso, ele arregaçou as mangas, se achou na frente com seus companheiros de serviço e serviu exemplarmente. Ele trabalhou como mais um peão de obra. Ele entendeu que liderança é solidificada pelo exemplo. Em segundo lugar, note que o mesmo pode ser percebido através da sua generosidade, irmãos. Versos de número 17 e 18, o texto nos fala que ele hospedou em sua casa, às suas próprias custas, cerca de 150 homens. Não sei se você já hospedou alguns homens, mas o bicho que come é homem. E se for adolescente ou jovem, então, meu amigo, sai de perto. Este homem hospedou 150, fora outras pessoas que chegaram naquele lugar. E você acha que este homem hospedou com o quê? Olha o banquete que tinha aqui. Tinha boi, tinha vinho, só coisa fina, só coisa boa, irmãos. Isso não foi com os recursos
coletado dos impostos daquelas pessoas. Não foi de uma vaquinha que eles fizeram ali. Neemias não exigiu que os 150 homens fizessem lá uma peneirada nas colheitas dos mais pobres, a fim de tirar o sustento para ganhar fama à custa dos outros. Ele tira do seu bolso e generosamente dá o exemplo. Lidera pelo exemplo. A pergunta que nos fazemos é: qual a motivação deste homem? O que dominava o seu coração por fazer isso? O verso de número 15 nos diz que foi o temor de Deus que fez com que ele se tornasse diferente dos outros homens. Quando nós falamos sobre temor, podemos incorrer no erro de limitar o conceito a aspectos culticos. Temos temor de estar neste lugar. E deveríamos de fato ter. Temos o temor de cultuar ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Frequentemente a palavra temor em nossos corações nos amordaça, nos enrijece, como não deveria. Aprisiona as nossas mãos, coloca mordaças em nossos rostos, coloca uma algema sobre os nossos braços, paralisa os nossos pés e em nada impacta os nossos bolsos. Eu peço que vocês percebam o que o temor que esse homem tinha por Deus fez em sua vida. Liderou ao trabalho, liderou a generosidade. Fez com que aquele homem tivesse, versículo de número 18, parte final, compaixão daquelas pessoas. Quando eu olho para esse texto e percebo no final do versículo 15, Neemias dizendo: eu, porém. Eu me lembro tanto de Timóteo, irmãos, onde o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo e diz: tu, porém. Os outros podem fazer muitas coisas, eles podem seguir os seus caminhos, eles podem ganhar à custa dos mais pobres, eles podem pregar um falso evangelho, eles podem viver uma vida pródiga. Tu, porém, Timóteo, ser diferente, apega-se à palavra, vive o evangelho, fala de Cristo, cumpre a obra de um evangelista, seja diferente. Você não é o mesmo, você não é a mesma pessoa destes falsos pregadores, você é diferente. Neemias ilustrou em sua própria vida aquilo que Paulo havia exortado a Timóteo. Seja diferente. Em meio a dias de grande corrupção, de líderes como esses que podemos perceber no versículo de número 15, que usavam da liderança, os governadores que vieram antes de Neemias para oprimir os mais pobres, para crescer sobre os mais pobres. Neemias diz: eu, porém. Nosso mundo não é diferente deste que estamos lendo. A visão que as pessoas têm acerca de liderança se parecem mais com dos antecessores de Neemias do que com este homem que aqui nos exemplifica aquilo que Deus espera de nós. Como lideraremos, irmãos? Sobre quais modelos haveremos de erigir a nossa liderança? Em 2004, um livro best-seller escrito por James Hunter foi durante 400 semanas o livro mais lido do Brasil. O Monge e o Executivo. Este livro foi um sucesso de vendas, porque ele revolucionou a forma como as pessoas pensavam a liderança. Ele ensinou que líderes são essencialmente servos dos seus liderados. Líderes não alcançam a sua liderança, o respeito, por aquilo que dizem, por aquilo que ordenam, por aquilo que exigem, mas por como servem. James Hunter ensinou que a verdadeira liderança se baseia no serviço aos outros e não no poder ou na autoridade ou autoritarismo. O que essas pessoas acabaram esquecendo de perceber é que não havia nada de revolucionário no livro do James Hunter. Em Neemias, Deus já havia nos ensinado tudo isso. A pergunta é: com quem nós nos parecemos? Como nós exercemos a nossa liderança? Esse é o padrão que nós temos levado para as nossas casas?
Maridos, é assim que as nossas esposas nos enxergam? Como líderes parecidos com Jesus? Ou como líderes que se parecem com os governadores que vieram antes de Neemias? Nós ganhamos o respeito pela voz alta, pelo corpo mais forte, pela palavra mais grossa, ou por um caráter parecido com o de Cristo. Na igreja, nós exercemos a liderança, exigindo dos outros aquilo que nós mesmos não nos propomos a fazer. Colocamos o sarrafo lá em cima, mas nos envolvemos pouco. Diante das oportunidades de serviço, você senta e espera ser servido, ou você se coloca na fileira de guerra, nas trincheiras da missão, e é o primeiro a dar o exemplo, é o primeiro a ser generoso, é o primeiro a servir, é o primeiro a contribuir com o avanço do reino de Deus. Pense no seu trabalho, você que é cristão, você que conheceu o Evangelho, é um empresário, ou tem pessoas sobre a sua influência, que lidera de alguma forma aqueles que estão à sua volta. Essas pessoas conseguem identificar na sua vida, na sua liderança, no seu caráter, marcas de alguém diferente dos outros líderes, dos outros empresários, dos outros patrões da nossa cidade, ou simplesmente você é o mesmo, age como todos os outros, no exercício da liderança que Deus colocou sobre a sua mão. Se o Evangelho que nós cremos não é poderoso o suficiente para mudar a nossa liderança, esse não é o Evangelho. Se o Cristo que nós conhecemos não é poderoso o suficiente para nos fazer entender que nós não somos senhores, mas servos, esse não é o Cristo bíblico. Se os nossos funcionários eles olham para as nossas vidas e conseguem enxergar em nosso coração o mesmo autoritarismo, o mesmo senso de reizinho que o mundo exemplifica em suas atitudes, nós ainda não compreendemos o que significa liderar de acordo com Jesus. Nossa visão de liderança, queridos, é baseada no exemplo ou no discurso? No exemplo ou no autoritarismo? Muitos de nós nos alimentamos mais com exemplos culturais, com estereótipos culturais, com referências culturais do que é um líder, do que propriamente com o exemplo que encontramos na palavra de Deus. E talvez esse seja um dos grandes males que tocam este assunto. Buscamos referências nos mais diversos campos da nossa sociedade, mas pouco em Cristo Jesus. E nos tornamos líderes aonde Deus nos colocou, achando que liderar é um exercício de bater na mesa mais forte. Que liderar é exigir dos outros o que nós não fazemos. Que liderar é mandar em todo mundo e não fazer nada. Que liderar é ser o crítico estéril que não produz nada efetivamente. Como você lidera? Com quem a sua liderança se parece? Recentemente, tem chovido nas nossas redes sociais, um movimento que até recentemente chegou na nossa cidade. Quem sabe nos próximos meses vocês ouvirão mais falar sobre isso. De um estímulo, de um despertamento para a liderança, através da subida em uma montanha. O movimento chama-se Legendários, onde homens se vestem como escoteiros, que talvez não tiveram a chance de ser quando criança, se vestem de laranja e então sobem uma montanha, a fim de ter uma experiência mística, a fim de serem os líderes que nunca foram e gritam gritos de guerra e fazem estripulias. Acreditam desta forma que, subindo ao monte, eles voltarão sendo homens de verdade, maridos de verdade, pastores de verdade, servos de verdade. O que nós precisamos, de acordo com o que nós temos aprendido, para sermos líderes de verdade, não é subir uma montanha, não é uma experiência de um final de semana ou de uma semana, não é ler um livro de autoajuda, não é ler o Monge e o Executivo.
o que nós precisamos é morrer. Você e eu precisamos morrer. O caminho para a liderança é o caminho que o Senhor Jesus já deixou há mais de 2000 anos atrás. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer ser um líder de verdade? Você quer ser o líder que os seus filhos precisam? Você quer ser o líder que a sua esposa precisa? Você quer ser o líder que essa igreja precisa? Você quer ser o líder que os seus funcionários precisam? Que esta cidade precisa? Que o nosso país precisa? Não suba um monte, não vá a um acampamento, não busque uma experiência mística de um final de semana. Morra para si mesmo, abrace a cruz de Cristo e siga o Deus crucificado e ressurreto, que é o nosso grande exemplo. Eis o nosso grande referencial de liderança, irmãos. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, disse em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Escrevendo aos Filipenses e escancarando diante dos nossos olhos o perfeito modelo de liderança, o Senhor Jesus nos diz que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como ser usurpação o fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eis o caminho que o Senhor Jesus Cristo trilhou para nos dar o exemplo do que um verdadeiro líder precisa ser e fazer. E mais do que isso, para nos dar a vida eterna. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor, que nos é um símbolo perfeito disso. Todos nós haveremos de falhar ao longo da vida como líderes. Falharemos em ser pais, como Jesus espera que sejamos. Falharemos em ser maridos, como Jesus espera que sejamos. Falharemos em ser pastores, como Jesus espera que sejamos. A nossa esperança está em saber que aquele que precisava ser o Salvador que necessitávamos, não falhou. Jesus foi perfeito. Foi à cruz do Calvário, morreu em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. É por essa razão que nós estamos aqui hoje. Porque o líder perfeito subiu a montanha, ao Gólgota, ao Calvário, para nos levar à sua presença para todo sempre. Eu queria convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Coloque diante do Senhor o seu coração, peça perdão a Ele. E agradeça pelo líder perfeito que temos em Cristo Jesus.